Nossa história começa com uma menina aparecendo com lágrimas nos olhos, esperando somente uma morte que não viria. Ela havia sido caçada e espancada, e ninguém queria salvá-la. Ela era uma existência insignificante. Mas, no fundo, ela só queria ser feliz. Mas naquele momento, ela só queria que sua vida acabasse logo e achava que só Deus poderia salvá-la. E então, nos céus, um homem aparece. Ele a encara e diz que, pelo rosto da menina, ela parecia ter uma vida muito chata. E para você que também segue uma vida chata, igual essa menina, eu já peço para que você siga o canal e, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar o like. E é isso, vamos continuar essa história. Um homem observa uma criança e percebe que as pessoas não podem resistir à morte, mesmo quando elas queiram muito viver. Ela eventualmente chegará ao fim, de uma maneira ou de outra. Então nosso quadro muda e alguém comenta que há fantasmas naquele hospital. Outro funcionário diz que os espíritos dos pacientes mortos ficam nos quartos e as luzes da sala de cirurgia vivem ligando e desligando. E então, uma enfermeira pergunta quem fará a patrulha noturna, e eles dizem que ela pode ir sozinha. A mulher então parte e anda pelos corredores escuros e pensa que fantasmas não são tão assustadores, mas que ela deveria voltar logo. Ela pensa que humanos são muito mais assustadores do que fantasmas, e ao adentrar uma sala, ela se depara com uma figura assustadora no escuro. Ela então grita, só que lá há um sorridente garoto no escuro que pede para que ela não grite, ou senão ela vai acabar acordando todo mundo. E ela o reconheceu como Osamu. O garoto está usando um roupão e segurando um telefone em sua mão. A enfermeira diz que ele não pode sair por aí sozinho, pois não sabe quando ele pode ter alguma crise. O garoto se desculpa. Então, ele comenta que Sugiyama disse que haveria fantasmas por lá. Então, ele queria ver se era verdade. Ele continua dizendo que queria uma prova concreta e que se eles pudessem ser vistos, significaria que eles emitem ondas de calor, elétrons ou luz. Ele então provaria que fantasmas existem usando um aplicativo. A enfermeira pede apenas para que ele não crie outra explosão no hospital. Ninguém havia se machucado da última vez, mas ele deveria parar com isso. Ele ignora o comentário da enfermeira e diz que tudo aquilo era interessante e que, na verdade, ele só estava curioso para saber para onde ele iria depois que morresse. Então a enfermeira diz que ele ficará bem e que logo irão encontrar uma cura para ele, mas ele logo muda de assunto e comenta sobre seu próprio cabelo. Ele o deixou crescer porque sua mãe pediu a ele. Era uma espécie de promessa que ele somente cortaria o cabelo quando saísse de lá, do hospital, curado. Então ele começa a falar sobre sua morte e então a enfermeira segura sua mão. Ela sorri e diz que ele ficará bem de cabelo curto e que, quando isso acontecer, ele terá que voltar ao hospital e mostrar como ele ficou. Então o garoto revela possuir uma doença sem cura, raríssima, desde os 9 anos de idade. Há 30 anos atrás, 3 médicos descobriram essa doença, cuja causa e cura desconhecem até hoje. Mesmo com exames dando normais, a doença pode atacá-lo a qualquer momento e matá-lo rapidamente. E não importa quantos testes sejam realizados, nada de anormal é encontrado nos exames. Esta doença rara só foi relatada 6 vezes no mundo inteiro, e Osamu é o único japonês com ela. E então o garoto retorna para seu quarto e se lembra de quando recebeu uma flor que significava esperança. A moça que lhe deu aquela flor disse que se tornaria médica para que conseguisse curá-lo. Osamu, ainda criança, perguntou a ela se ela realmente estava falando sério, e a moça disse que aquilo era uma promessa. Todos da equipe acreditam que ele será curado. Porém, honestamente, ele já não conta mais com isso. Mesmo assim, ele não quer morrer sem ter realmente vivido de verdade. Ele não quer morrer sendo inútil. E de repente, começa a jorrar sangue de sua boca. E ele começa a se engasgar com o próprio sangue. A enfermeira grita e pergunta se ele consegue escutá-la, mas as forças de Osamu se esvaíram com a mesma intensidade dos gritos daquela enfermeira. E então, simples assim, sua vida acaba, pelo menos naquele mundo. Após isso, vemos um veado e uma flecha apontada em sua direção. A criatura, no entanto, possui um terceiro olho na testa, que se vira na direção da flecha, partindo em sua direção. E então a flecha o atinge,
e alguns monstros aparecem. Eles correm em sua direção. E tudo isso aconteceu com Osamu assistindo, mas ele não entendeu nada daquilo. Então ele se pergunta se ele está morto. Relembrando um pouco da sua doença, ele diz que passou quase toda a sua vida dentro do hospital e que lembra de ter morrido. E por um instante, ele se pergunta se aquelas memórias realmente pertenciam a ele. E então, ele somente observa as criaturas devorando o veado e se pergunta o que eles eram. Assim, ele conclui que tudo aquilo era um sonho e que tudo era sua imaginação. Uma das criaturas o nota e aponta o arco em sua direção. A flecha sim voa, mas passa através dele, fazendo ele pensar que tudo é um sonho, mas o monstro continua correndo em sua direção. Assustado, ele grita que não quer morrer. E então, algo acontece com a criatura, e ela começa a se desintegrar, e cai sem vida no rio. Ele levanta sua mão e absorve algo vindo da criatura. Ele se sente absorvendo algo como a energia daquele ser. E Osamu sente algo dentro dele crescer. As outras criaturas ao redor tentam atacá-lo, e então ele levanta sua mão. As criaturas congelam. E ele percebe que, quando maior os números das criaturas, mais elas demoram para morrer. Ele começa a chorar e diz que não quer morrer novamente, e então mata as criaturas, retirando assim novamente a vida deles. E então, pela primeira vez, Osamu nota que não pode ser atingido, e se questiona se agora ele não seria uma espécie de fantasma. Porém, ele deixa essas dúvidas de lado e entende que nada daquele mundo é familiar para ele. A esse ponto, ele já entendeu que consegue absorver a força vital de outras criaturas, mas parece que há uma existência ainda maior dentro dele próprio. Ele olha para as próprias mãos e se assusta. Elas estão diferentes de antes. Ele então as lava no rio e vê seu reflexo na água. E conseguiu tirar a prova que queria. Ele realmente era ele mesmo. E então se lembra que Osamu era o seu nome. Ele então relembrou o que havia acontecido e a sensação de morrer, e ele não queria sentir aquilo novamente. De algum jeito, ele voa e percebe que somente sabe que naquele momento ele não quer morrer e que nessa sua segunda vida ele não iria falecer. E por isso, ele eliminaria qualquer um que fosse uma ameaça para ele. Ele pensa que agora, como tem uma nova vida, ele também deveria ter um novo nome. Ele então diz que Osamu pode ser lido como Shu. E para seu sobrenome, ele pensa em Ark, que significa superior, e Light, que combina com o seu nome anterior. Agora, ele seria Shu Ark Light. Agora sozinho, ninguém iria ser contra seu novo nome. Ele fica confuso ao perceber que não sente mais fome ou sono, e que agora também pode levitar. Gritos então são escutados da floresta, e Shu se esconde. Duas crianças aparecem e Shu os observa. Foi então que ele percebeu que também existiam humanos naquele mundo. As crianças chegam e se perguntam o que teria acontecido com aqueles corpos das criaturas. Um garoto fala que, seja lá o que tenha sido, não era inteligente o bastante para queimar os corpos e impedir que a doença se espalhasse. E se pergunta se havia sido um fantasma. O garoto, então, começa a recitar algo. E assim, fogo sai da palma da sua mão, deixando o protagonista surpreso. Mas rapidamente aquela bola de fogo se desfaz. E o garoto se lamenta por não entender o que está fazendo de errado. E sua colega responde que ele está falhando em imaginar a visualização da bola de fogo. A garota tenta lhe explicar, mas ele pede para que ela pare a explicação, porque ele está triste. Ela continua falando que para criar uma bola de fogo, ele precisa imaginar a forma do fogo como nos moldes de cartas que foram dados a eles. Ele então responde que usará magia a partir do seu equipamento mágico mesmo. E assim uma luva de metal surge no seu braço direito. Ele então consegue utilizar a bola de fogo facilmente e incinerar os corpos das criaturas. O garoto então sorri e fala que ele se tornará um Rank S e que aquilo não era somente um sonho. Porém, sua colega diz que fazendo isso, ele irá atrair mais monstros, e assim, como ela diz, mais criaturas aparecem. Rapidamente, a garota invoca vinhas. As vinhas brotam do chão e enrascam ao redor das criaturas, os prendendo. O garoto, então, novamente, ele invoca uma bola de fogo, com o poder daquele equipamento mágico,
queimando assim aquelas outras criaturas. Ele sorri e diz que aquilo foi perigoso. A garota diz que está cansada, mas ainda tem magia o suficiente para usar até retornarem para casa. O garoto comenta que prefere magia do tipo armadura, mas fazer o quê? E assim ambos retornam e comentam que foi um bom treino antes do exame de feitiçaria. Shu os escuta de longe e infere que deve haver uma cidade em algum lugar por ali. Ele então vê ambos partirem. Uma revelação veio para ele. Magia existe naquele mundo. Pelo pouco que ele entendeu, magia é criada por encantamento e círculos mágicos, a partir da imaginação do mago e também do consumo do seu poder mágico. Por outro lado, equipamentos mágicos são uma habilidade determinada pelo nascimento. O consumo de magia deve variar de acordo com o tipo de equipamento e o domínio que a pessoa tem com ele. Rapaz, o homem é inteligente, ele inferiu tudo isso em poucos minutos. Aparentemente, magia é um sistema que está por toda parte ali. Ele não entende completamente a magia, mas caso ela seja aquele seu poder de absorver vida, então ele deve ter utilizado magia quando matou as criaturas. Então, Shu também infere que ele deve ser capaz de criar bolas de fogo. E, buscando em suas memórias, magos e magia somente existiam em contos de fada. No entanto, ali, para fazer magia, ele precisa imaginar o fenômeno físico que ele desejava criar. Por não poder sair do hospital, ele passou longos anos da sua vida estudando as coisas que aconteciam de fora daquele quarto. Ele então fecha seus olhos. Ele então relembra um estudo sobre ligações químicas presentes na atmosfera, como o cálculo da entropia, também dos estados físicos da água. Assim, ele imagina uma esfera como sendo o estado natural entre a energia da água e o ar. E então ele cria seu primeiro círculo mágico, notando que água se formou, mas que aquele formato não estava estabilizado. Então, sua bola de água fica incompleta. E então ele relembra do que a garota falou sobre imaginação. E assim, buscando em sua mente, ele relembra de um balão transparente com água dentro que uma vez já viu. E assim, finalmente, ele consegue criar uma bola de água. É a mesma energia que ele utilizou para matar as criaturas. E assim, ele tenta atirar a bola de água, mas falha. Ele deduz que é preciso de mais ciclos mágicos para conseguir dar uma direção ao feitiço. Caso ele consiga pesquisar mais sobre a magia, ele então poderá usar seu conhecimento como trunfo. E assim, rapidamente, 3 meses se passam. E agora, vemos alguém dizendo não gostar daquele lugar ali. Era um grupo de estudantes que andava pela floresta, e um deles pergunta por que o treinamento tinha que ser logo ali. Uma garota diz que ele pode ir embora se estiver com medo. No entanto, ele diz que ficará, porque quer ver a nova magia de Alice. E o garoto cora de vergonha. A mesma Alice pede para que ele teste sua magia de localização para ver se há monstros por ali. Ele então utiliza magia de detecção na área e localiza um humanoide fantasma de alto rank. Assustada, uma garota diz que nunca viu aquela criatura pela floresta antes, mas o garoto só ignora seu comentário e diz que aquela seria a hora perfeita, pois a criatura ainda não os tinha percebido. Alice testa sua nova magia e vinha sair do solo. Sua magia se chama Era Emaranhada e prende o nosso protagonista. Seus colegas ficam maravilhados com sua nova magia. E então o garoto invoca uma adaga e corre para acabar com o fantasma. O protagonista o vê e manda um olhar letal em sua direção, e surpreendendo o garoto com um círculo mágico aparecendo bem à sua frente. E então uma magia o joga a metros de distância. Alice grita por ele. Com aquilo, aqueles garotos começam a entender pela primeira vez o perigo diante deles. O que eles enfrentam não era uma criatura normal. Essa era capaz de usar magia, e eles entendem que não é qualquer criatura. Shu se liberta das vias e estica sua mão na direção das garotas, as assustando. E uma enorme explosão de vento ocorre. As garotas vão parar no chão, e Shu percebe pela primeira vez que ele foi atacado por humanos e que aquilo era um mau sinal. Ele reconhece as roupas usadas por aquelas 3 crianças, como as mesmas das crianças que ele viu há 3 meses atrás, e se pergunta se realmente estavam tentando matá-lo. No meio disso, só rapidamente, o garoto aparece em suas costas, com a adaga indo em direção ao seu pescoço.
e assim grita furioso para que ele saia de perto de Alice. Shu encara por alguns instantes e lança sua magia de absorver vida na direção do pobre garoto. Assim, o garoto cai e ele toma a vida dele para si. Ele nota que, mesmo de ter absorvido uma vida humana, nada mudou. Ele não possui qualquer ressentimento por aquilo. Em seus momentos finais, o garoto estende a sua mão na direção da pobre Alice, até que ele então percebe que Alice já estava morta e assim chora, perguntando o porquê. Shu, sem qualquer ressentimento, se agacha e fala perto do seu ouvido. Ele culpa o garoto porque ele foi quem tentou matá-lo, então tudo aquilo era culpa dele. E assim, o garoto escuta pela última vez. Shu entende que aquelas mortes causaram um alvoroço e que era só questão de tempo até ele ser descoberto. Então, ele decide voar para longe dali, à procura de um novo lugar. A noite termina e o sol nasce novamente. Em algum lugar, duas garotas conversam sobre os estranhos corpos achados na floresta. Um estudante questiona se Alice não era forte, e o outro responde que se eles foram mortos é porque eram lixo. Um careca nervoso bate sua mão na mesa. Enraivecido, ele pergunta como excelentes estudantes morreram em uma floresta com apenas monstros fracos. Três professores conversam sobre suas teorias do que deveria ter acontecido. O careca fala que eles deveriam chamar o exército e diz logo para chamarem um bispo. Uma professora diz que eles precisam primeiro de medidas imediatas, já que dezenas de estudantes adentram aquela floresta diariamente para treinar. Seriamente, o homem responde que a entrada da floresta está proibida para todos até que seja seguro novamente. Ele deseja profundamente que não seja nada demais. Vimos alguém espiando a conversa deles e rapidamente descobrimos que são apenas alguns estudantes bisbilhotando. Novamente vemos Shu voando, indo para algum outro lugar daquele mundo. Ele decide não sair da floresta e somente muda sua localização dentro dela. E vemos diversos fantasmas ali ao seu redor. Shu comenta que eles estão conversando sobre alguma coisa. Ele fala que passou vários dias absorvendo a vida de outras criaturas, e quando percebeu, vários daqueles fantasmas inferiores e sem inteligência vagavam ao seu redor, como se ele fosse uma espécie de seu superior. Provavelmente, eles pensam que outros humanos os evitarão caçá-lo enquanto eles estiverem próximos de Shu. Pela primeira vez, Shu pensa que talvez não seja um humano, afinal de contas. Um daqueles fantasmas tenta se aproximar e falar algo, mas ele não entende. Mas ele escuta dois homens andando pela floresta. Escondido, ele escuta eles falando que algo estava definitivamente por ali. E assim, repentinamente, as árvores que Shu se escondia são cortadas, o revelando. Os dois observam ele e se surpreendem por ele ser apenas o espírito de rank alto. Porém, o de cabelo mais longo diz que ele possui muito poder mágico para um simples espírito. E o outro desconfia que aquele espírito talvez seja a ameaça que procuravam. Assim, ele estende sua mão e diz para Peewee ir. Shu fica confuso até ele notar um pássaro em seu ombro. Quando o pássaro levanta voo, ele leva consigo o braço de Shu. Shu grita, mais pela surpresa do que pela dor, se surpreendendo que facilmente seu braço foi arrancado. O pássaro retorna para seu dono, que orgulhosamente o elogia. Shu, ainda aflito e com dor, pensa que aquele cara nem se compara àquelas três crianças e fica nervoso. Ele percebe que o matarão. Então, ele acha que sua magia de absorver vida é mais devagar do que a velocidade daquele pássaro, e que provavelmente seu limite é só mais um ataque e pronto. Ele então, sem hesitar, pretende matá-los no próximo ataque e inicia seu círculo mágico. Mas ele precisava de um pouco mais de tempo. Então, um círculo mágico aparece repentinamente do lado deles, e o professor de cabelo longo pergunta por que seu colega estava fazendo aquilo, mas seu colega responde que não era ele. E naquele pequeno tempo que eles conversavam, diversos círculos mágicos gigantescos aparecem ao seu redor. Os professores entram em desespero, e o de cabelo longo diz que em todos aqueles seus anos lecionando, nunca viu uma técnica tão absurda como aquela em toda a sua vida. Porém, Shu revela que aqueles círculos mágicos são somente símbolos vazios, sem magias por trás deles, criados apenas para distraí-los enquanto ele prepara o verdadeiro feitiço. Um deles então percebe o que ele está armando, mas já era tarde demais. Como uma última tentativa,
Um dos professores diz para Pio ir matá-lo, porém Shu já havia terminado. E assim uma explosão tão gigantesca como os símbolos fajutos ocorre, chegando a ser visto por outros professores que estavam em outra parte da floresta. Um dos professores daquele novo grupo pede para que chamem outro professor com proficiência em magia de água para apagar aquele enorme incêndio. Shu está no meio daquela floresta carbonizada, sem ter tomado dano algum. Ele relembra que a explosão que ele causou no hospital tinha funcionado e ele só precisou refazê-la dessa vez. Ele criou uma explosão ainda maior, uma explosão de dinamite tão poderosa quanto fácil de ser detonada. Ele somente precisou combinar os elementos do ar e do solo, e assim usou vibração para agitar o poder da dinamite e então fazer com que ela explodisse. Ele admite que a explosão não ter afetado ele foi pura sorte. O poder adquirido pela morte daqueles dois professores estava começando a reconstituir o seu braço decepado. Ele acredita que, de alguma forma, conseguiu evoluir, mas seus pensamentos são interrompidos quando nota que outros professores já estavam chegando, e assim ele prefere fugir ao invés de enfrentá-los naquele momento. E chega à capital de Ranza. Na entrada, os guardas impedem duas pessoas que parecem ser professores de entrar, e Shu acha que é melhor não ir para lá. Agora no cemitério, vemos uma mulher e uma criança visitando um túmulo. Um soldado as interrompe e diz que já está na hora delas voltarem, porque logo logo os mortos acordarão. O soldado percebe que a criança ficou assustada com a sua menção aos mortos, e então, sorrindo, diz que a corporação mágica irá ajudá-la, que ela não precisa ter medo. Alegre, a garota diz que El Magia o abençoasse e entrega uma flor a ele. Assim, elas partem. Outros soldados comentam que não era preciso tanta laje da parte deles, já que os mortos-vivos eram criaturas de baixo rank, podendo, em alguns casos raros, virarem monstros de rank C. Escutando toda aquela conversa, Shu diz que se monstros aparecem por ali, então era um bom lugar para ele matá-los e absorver sua energia para assim se restaurar. Ele observa que depois de certo horário os soldados saem do cemitério e, contanto que ele não chame muita atenção, ficar ali era um bom lugar para ele. Shu percebe que se ele receber golpes letais e de surpresa, como o do pássaro novamente, ele morrerá. Mas então os mortos finalmente aparecem. E Shu fala animado que eles serão sua refeição hoje. Agora mudamos de cenário e vemos a igreja de Ranza. Alguém anda seriamente pelos corredores. Essa pessoa era Zeke Baratsuto, um cavaleiro sagrado de classe A. Ele diz que chegou o mais rápido que pôde para cumprir o seu dever como cavaleiro e como amigo. Então ele pergunta ao homem o que deseja dele. E assim, o homem responde que a princesa sagrada de Grinha teve uma profecia. Ela profetizou que um desastre ocorreria naquela terra. E com isso, uma solicitação formal para investigar esse desastre foi efetuada. Ele então pergunta se o ocorrido na floresta teria alguma coisa a ver com isso. Além disso, coisas estranhas têm acontecido recentemente nos cemitérios públicos. Os números de ataques têm diminuído e o cavaleiro não entendia o porquê. O homem fala que acredita piamente que isso e o incidente na floresta estão ligados à profecia. E então pede a Zeke, como amigo e não como cavaleiro, se ele poderia descobrir o que estaria acontecendo no cemitério. Com um sorriso caloroso, Zeke aceita a missão. No cemitério, um soldado comenta que não seria de grande problema se o monstro fosse de rank baixo ou médio, mas eles nunca viram uma queda tão repetida nos ataques antes, então provavelmente algo estava errado. Zeke pensa se tratar de um simples esqueleto, mas não poderia ser só isso. Confiantemente, Zeke diz que não importa o que acontecesse, ele iria destruir todos com a sua lança. Voltamos a ver Shu, que agora descobriu um jeito de acelerar o processo de criação de símbolos mágicos, convertendo a força cinética em um número negativo. Assim, ele lança uma simples bola de fogo em um esqueleto. O esqueleto entra em combustão e Shu aproveita a oportunidade para suprimi-lo com mais magia. Ele derrota o esqueleto e sente uma pequena evolução dentro de si. Desde que ele matara os dois professores na floresta, ele tem sentido que seu corpo e sua magia evoluíram incrivelmente. Agora que ele já está há um tempo naquele lugar, ele entende que a cada vida que toma, aumenta sua própria expectativa de vida. Ele agora possui a habilidade de detecção mágica, que lhe permite canalizar uma espécie de teia ao seu redor
e detectar todo ser vivo dentro daquela área. Shu agora possui o conhecimento que deve ter sido assim que aqueles dois homens o acharam tão rapidamente, mas seus pensamentos são interrompidos, porque Shu sente algo através daquela habilidade. Ele sente outras pessoas e também o seu poder mágico, e acha que é melhor sair de lá só por precaução. Shu até tenta sair, mas então ele percebe que aquelas pessoas já sabiam onde ele estava. Assim, o grupo o impede de fugir, aparecendo rapidamente em sua frente. Zeke diz que achava se tratar de um espírito maligno, mas era somente um espírito de pesadelo. Um dos soldados percebe que ele já se tornara a criatura mais forte dentro daquele cemitério. Sem muita conversa, Zeke invoca sua lança. Shu até tenta se comunicar, porém o soldado responde que espíritos só se comunicam por telecinese e que eles não têm como entender o que aquele ser estava dizendo. Nosso protagonista percebe que eles possuem vestimentas diferentes dos soldados anteriores. Ele fica irritado e se pergunta por que o caçam quando ele somente quer viver. Sem resposta, Shu diz que já que vai ser desse jeito, ele irá com tudo e ativa seu círculo mágico. O círculo aparece nos pés de todos aqueles soldados, tão rápido que nenhum deles sequer conseguiu sair. E tão rápido quanto a aparição daquele círculo mágico, todos os soldados são cortados ao meio, sem piedade, com exceção de Zeke. E Shu percebe que aquele homem era diferente. Aquela habilidade foi algo que ele passou dias e dias melhorando. Basicamente, se você tentar aplicar uma magia diretamente a um ser mágico, os átomos recobrindo aquele corpo do inimigo interferirão e anularão aquele efeito. Primeiro precisa absorver a magia deles ao nível atômico. Agora, sem defesas mágicas, por ter absorvido seus átomos, ele quebra seus corpos ao nível molecular e depois simplesmente acaba com o alvo. Mas ele acabou de descobrir que se o alvo possui mais mana que ele próprio, então não importa quantas vezes ele tentasse, aquele feito não funcionaria naquela pessoa. Zeke ainda está atordoado, tentando compreender o que tinha acontecido. Era difícil de acreditar que um mero espírito havia sido capaz de lançar uma magia de forma tão rápida. Ele não consegue compreender como aquele espírito de nível médio matou tantos soldados em uma única tentativa. Zeke finalmente reage e grita na direção de Shu. Ele ergue sua lança aos céus e de repente diversas outras lanças surgem atrás dele. Zeke o encara, furioso, dizendo que acabará com ele. Shu infere que a lança é uma arma mágica e prepara um contra-ataque. As dezenas de lanças se viram na direção de Shu. Zeke está pronto para realizar seu ataque, e Shu pensa em como não pode perder a concentração naquele momento importante. As lanças partem em sua direção, mas Shu rapidamente ativa um ciclo mágico defensivo. Mas mesmo assim, uma das lanças transpõe seu escudo e o atinge, fazendo-o sangrar no flanco. Porém, as outras lâminas, felizmente, começam a mudar sua direção. Uma delas rapidamente retorna para o rosto de Zeke, e antes de qualquer reação, ela simplesmente atravessa seu crânio. Ainda vivo, Zeke ri daquele absurdo, e assim todas as lâminas restantes retornam em sua direção. E logo em seguida vemos o estado que ficara Zeke, e fica mais do que claro na sua morte. Shu conta que para criar aquele escudo refletor, ele precisou relembrar todos os seus estudos sobre vetores de movimento e também de força, vistos nos seus livros de física. Notamos agora que uma outra lança ultrapassou e atingiu seu olho, porém ele estava se curando e parece não sentir qualquer dor. Ele então absorve a magia e a vida do corpo de Zeke. E logo após, todo seu corpo, inclusive suas roupas também, parecem ter evoluído e ficado mais fortes. Ele nota que nunca tinha evoluído tanto como naquele momento, e suspira aliviado. Shu então toma a decisão de adentrar tão fundo a floresta que nenhum outro ser vivo vai tentar caçá-lo. Voltamos agora para a capital, onde o soldado sugere que aquele homem não devia ver o corpo de Zeke. Tanto o homem fala que o corpo dele foi achado com o dos outros, que partiram na missão do cemitério, e que todos morreram de uma fórmula bem similar aos encontrados na floresta. Pessoas rezavam ao redor do túmulo. O amigo chora pela morte de Zeke e se arrepende de não ter levado mais a sério a profecia. Ele chora amargamente por Zeke e jura perante do seu túmulo que irá impedir aquela profecia de acontecer. Alguns meses se passam e agora vemos um vilarejo de criaturas em Eldera. Os monstros discutem entre si até que notam alguém. Era Shu. Rapidamente, todas as criaturas se ajoelham perante sua presença.
Uma das criaturas dá boas-vindas a ele e lhe informa que humanos tentaram adentrar a floresta e matar algum deles. Em resposta, Shu diz que não há o que fazer com os que morreram, mas aos vivos eles deveriam evitar confrontos diretos. A criatura diz que seguirá as suas ordens obedientemente. Shu nos revela que se tornou líder daqueles monstros depois de adentrar a floresta há meses atrás e matar diversos monstros de rank alto, ganhando assim respeito e medo. Ele não queria se tornar o líder deles, mas não tinha o que fazer. O monstro diz que não pede para ele liderá-los, mas, ao se submeterem ao mais forte, irá garantir sobrevivência e prosperidade a eles. Shu relembra quando os espíritos de baixo rank o seguiam, e aquilo parecia bem similar ao que eles faziam. Ele decidiu aceitar a hierarquia, já que não havia desvantagens para ele ao fazer isso. Ele se surpreende como é pacífico não ter humanos interferindo, e deseja que nada acontecesse. Porém, ele sentiu algo em sua teia. Uma presença chamou sua atenção e ele encara uma direção. Uma enorme quantidade de energia mágica está naquela direção. Então vemos uma garota correndo. Ela parece estar fugindo de alguma coisa. Ela olha para trás. E assim vemos um monstro a perseguindo. Mas então ela para e entoa um feitiço. Contudo, o círculo mágico falha e ela revela ser ruim em magia. O monstro então crava 2 dedos no seu peito, fraturando seus ossos. A garota cai no chão, sangrando, enquanto a criatura se diverte com o seu sofrimento. A vida, aos poucos, se esvaindo dela. Mas aí o seu ferimento começa a se curar bem rapidamente. E aquilo chama a atenção do monstro. Depois, é possível escutar vários gritos vindo daquela direção. E nos é revelado: o monstro estava se divertindo, a ferindo repetidamente. O monstro, de alguma forma, sabe que ela não possui amigos e não tem como se defender, então ele se diverte com seu sofrimento. O monstro está arrancando seu braço. E ela chora, pedindo ajuda para que El Magia, o deus daquele mundo, o salve. Shu a observa no alto e pensa que ele não tem um bom gosto. Shu se pergunta por que a criatura só não a mata e absorve sua energia. E bem aqui, pessoal, é algo que eu ainda não tinha reparado. Provavelmente todos os monstros eles obtêm mais magia quando matam outros seres. Então, essa habilidade não é algo exclusivo do protagonista. Isso foi um detalhe bem interessante. Ele pensa que o monstro deveria simplesmente acabar com o sofrimento da garota. A garota continua sangrando nas mãos do monstro. Então, ela olha para cima e encara Shu nos olhos. Ele nota seu olhar pela primeira vez. E se lembra que um dia ele já possuiu aquele mesmo olhar quando se internou pelo hospital a primeira vez. Passa pela sua cabeça todos os momentos e pessoas que o ajudaram nos seus longos anos hospitalizado. Na medida que ele foi envelhecendo, ele percebeu que sua vida simplesmente não possuía valor. E então, finalmente chegamos à cena inicial desse vídeo, com o homem dizendo que ela tem cara de ter uma vida chata. Shu então desce e mata facilmente a criatura, a esmagando. A criatura chora, mas Shu não se importa, e assim absorve a mana da criatura. A garota fica confusa, até que ela pergunta quem ele era e por que a ajudou. Shu disfarça e diz que não a salvou, porém, em pensamentos, ele revela em como aquele olhar sem valor dela o lembrava dele mesmo antes de morrer. Ele logo completa que só ajudou pelo seu próprio bem, e fala que ela deveria ir para casa e vira suas costas, pronto para partir, mas ela o chama. E assim o agradece e diz que se chama Iris Silver Bullet. Ele responde dizendo que se chamava Shu e pergunta o que levou ela até aquela floresta. Ela sim revela que entrou ali à procura de ervas medicinais, mas que ela era uma falha. Ela deveria apenas coletar ervas na entrada da floresta, mas quando percebeu, ela já havia adentrado demais aquela floresta. Shu não entende. Ela disse é uma falha, mas seu poder mágico é enorme. A garota se anima com o que Shu diz e fala que tem muito orgulho do seu poder mágico ser de ranquear. No entanto, ela somente é capaz de usar magias básicas, como o impacto, mas até mesmo nisso ela falha. Não importa quanto de poder mágico o mago tenha, se ele não conseguir utilizá-lo, de nada adianta tê-lo. Ele pergunta por que ela simplesmente não aprende a usá-lo, e em resposta, ela diz que o professor simplesmente a odeia.
Ela revela que sua habilidade mágica é envolver seu corpo em espécie de armadura, concedendo ela o poder da imortalidade. Mas ainda assim, ela sente dor ao ser ferida. E contanto que ela ainda possua poder mágico, ela sempre se curará de qualquer golpe. Imortalidade. Havia tantas coisas que Shun desconhecia daquele mundo. O fato dele ignorar humanos estava se tornando cada vez mais problemático para ele. Ele fala novamente que ela já poderia voltar agora. Ela agradece alegremente a Shu e pergunta em que seção ele mora. Contudo, em resposta, ele fala que irá retornar à floresta e ela pergunta o porquê. Mas antes de responder, um gigantesco monstro aparece. Iris fala que aquele é um monstro irritante, mas que ele é bem fraco. Shu ativa sua magia e reclama que ela está atrapalhando. E assim, ativa a técnica do domínio do céu cortante e derrota a criatura facilmente. Mas Iris, ela começa a se tremer e, assustada, diz não compreender a magia que ele usou. Ela diz nunca ter visto ou ouvido falar de um círculo mágico tão rápido e que a magia de vento de sexto círculo deveria ser a habilidade Ciclone e não aquela que ele usou. E impressionada, ela se aproxima e pergunta de novo quem ele era. Sorrindo, Shu responde que aquilo era um segredo e diz para ela calar a boca e ir logo para sua casa, e que ele já estava cansado de ser o seu guia. No entanto, ela fala que só irá embora quando ele lhe responder, e irritado, Shu diz que já perdeu muito tempo com ela. Iris reclama, e então Shu ativa outro círculo mágico, dessa vez debaixo dela. Inesperadamente, ela é teleportada para dentro da cidade. As pessoas ao redor começam a perguntar como ela tinha feito para aparecer ali tão de repente. Porém, a mente da garota somente pensava em como Shu tinha uma magia tão avançada que até mesmo um ranquear não poderia facilmente criar uma técnica que nem sequer existia, assim como ele fez. Ela se pergunta se ele é um deus e diz que precisa vê-lo novamente. Vemos a cidade de Uldana e dentro dela a Academia de Magia. Iris passa diante de diversas pessoas que se perguntam por que ela era tão incompetente. Garotas diante dela cortam seu cabelo e perguntam por que ela estava tão feliz mesmo sendo uma falha. Diz que alguém que não consegue usar magia não poderia agir assim. Vemos ela agora isolada em seu quarto, encarando a lua e depois olhando para um retrato que provavelmente era de seus pais. Shu anda pela floresta, até que uma das criaturas diz que estão captando o cheiro de uma humana mulher nas proximidades. Shu fala para as criaturas retornarem ao vilarejo. Ele vai até onde as criaturas tinham falado que estava a garota, e se surpreende com o que vê. Era Iris, totalmente sido capturada por um monstro, e pergunta até se ela gosta de ser atacada. O monstro a solta e ela fica feliz em vê-lo novamente. Ela o encara e pede para que ele seja seu professor de magia. Ela conta como ele facilmente usou uma magia de sexto círculo e que o seu melhor professor da academia só conseguia fazer um de quarto. Em outras palavras, ele era mais forte do que todos os professores daquela academia. Ela quer deixar de ser uma falha e implora, por favor, para ele ajudá-la. Ele explica que não pode ensiná-la porque ele mesmo nunca teve um professor antes. A garota então o encara chorosamente, e isso o faz lembrar de uma mulher em sua vida anterior. Ele então decide finalmente lecioná-la, então a garota comemora. Mas havia uma condição. Em troca, ela ensinaria todas as coisas sobre aquele mundo e sobre a sua magia. Iris fica confusa de como Shu não sabe nada daquilo, mas mesmo assim, ele consegue usar magia em um nível absurdo. E pensativa, ela concorda com aqueles termos. Começando pelo básico, magia era formada por 4 elementos e 2 polos. Os 4 elementos eram fogo, água, vento e terra, se subdividindo em 8, cada um possuindo seus próprios polos Yin e Yang. Yin do fogo era a destruição e o Yang a vitalidade. A água era a corrosão, já o outro lado era a cura. Vento era a ruptura e o outro lado era a proteção. O Yin da terra é a decadência e o seu Yang era o nascimento, sendo a magia nesse mundo composta por um total de 12 elementos. A magia é usada para extrair e interferir nas regras do mundo e assim criar fenômenos artificiais chamados de magia. Quando o círculo mágico é completado, a magia é ativada. Shu acredita que as pessoas daquele mundo não compreendem completamente os fenômenos que criam com aqueles elementos. Ao contrário dele, que quando pensa em criar uma bola d'água,
Ele visualiza toda a fórmula química do que quer primeiro. Contudo, as pessoas dali apenas imaginam a água flutuando em sua mão em um formato esférico. Provavelmente, era um nível de entendimento que ele possuía que fazia com que suas magias fossem tão fortes e tão rápidas comparadas aos demais. E agora, ele sentia que compreendia melhor a magia. E pergunta do que se trata as camadas dos círculos que ela tanto fala. Eles respondem que as magias são classificadas baseadas no seu poder e na complexidade, indo de primeiro círculo até o 15º. Ela ainda revela que a partir do nono círculo, as magias são classificadas como magias militares ou magias esquecidas. Então ela se cansa e diz que explicará até ali por hoje. E Shu pergunta que tipo de magia ela gostaria de ver. Ela responde que seu nome é Iris e deixa claro que quer ser chamada pelo seu nome. Animada, ela fala que primeiro quer aprender a habilidade de impacto, que consta em lançar uma poderosa rajada de uma longa distância. Shu analisa os cálculos para isso. Então, facilmente ativa a magia de vento, deixando Iris bastante animada. Ele pergunta se ela sabe o que ele fez, e em resposta, ela diz que ele simplesmente ganhou o poder do próprio vento. Mas então ele a corta e pergunta o que seria o vento, deixando-a completamente sem resposta. Ele então pede para ela tentar fazer aquele feitiço. Ela até consegue criar o círculo mágico, mas ele se desfaz. Shu então lhe dá uma aula de física e explica que ondas de vento são causadas pelo ar comprimido, que se limitar o espaço e a aceleração dele, é possível criar a habilidade chamada de impacto. Shu fala que no seu mundo há fórmulas para criar magias perfeitas e assim conseguir ativar os seus fenômenos. Mas ela pergunta então por que ela não consegue criar círculos mágicos. Ele responde que era simples. Era somente porque ela só memorizou a fórmula. Ele não entendia a praticidade dela. Somente saber as falas de um personagem de uma peça não faz a atuação ser boa. É preciso entender o personagem antes disso. Iris, então, chora ao perceber que ela não era uma inútil, ela era somente uma pessoa desinformada. Talvez magia seja sobre entender o mundo. Ela simplesmente fica surpresa que ninguém nunca explicou a ela daquela maneira. Shu fala que os encantamentos não são palavras aleatórias e que o conhecimento e o significado por trás delas é preciso ser conhecida por quem a entoa. Iris diz que não sabe as fórmulas, mas Shu responde que juntos eles aprenderão. Então, juntos, eles começam a estudar e entender mais sobre a magia. A garota chora por achar aquilo tão difícil, mas Shu sorri e relembra de algo. Quando ele era um simples garoto, ele sempre foi curioso sobre o mundo fora das paredes de concreto, lembrando que ele sempre sonhara em ser um estudante no futuro. E assim, Iris entoa um feitiço de impacto. Finalmente, magia de vento sai daquele seu círculo mágico, dessa vez bem sucedido. Seu professor comenta que não foi muito forte, mas que uma vitória é uma vitória. Emocionada, a garota fala que pela primeira vez ela conseguiu realizar uma magia de fato e se chateia por nunca ter tentado pensar naquilo por conta própria. Ela se vira para Shu com o rosto corado e diz que quer aprender mais sobre magia junto a ele. Sorrindo à resposta, e diz que também deseja aquilo. Ele achava que juntar conhecimento e viver isolado seria o bastante para ele. Contudo, Iris o fazia lembrar sobre sua vida passada, e mesmo não acreditando em destino, ele iria continuar com aquele relacionamento por mais algum tempo. Algum tempo se passa e vemos o que os dois aprontaram naquele meio tempo. Os colegas de classe de Iris teorizam que ela deveria ter vendido seu corpo ao professor, para do nada ter melhorado no uso da magia. E mais tempo se passa, e agora ela finalmente atingiu o 7º círculo de magia, se tornando a número 1 da sua sala. Finalmente nos é revelado que Iris é filha de um grande casal de mágicos. Sua ascensão foi reconhecida e agora ela se tornou uma graduada e a partir do ano seguinte ela iria se tornar uma cavaleira sagrada da igreja. Muito animada, ela corre até Shu e diz que finalmente se graduou e agradece por ele estar com ela pelos últimos 2 anos. Shu sorri e fala que não há de quê. Iris fala que as expressões faciais deles se tornaram mais leves com o passar dos anos. Shu diz nem ter percebido nisso e que provavelmente tudo foi por causa dela. Naqueles últimos 2 anos que ele passou ao lado de Iris, ele sentiu suas emoções retornarem de pouco a pouco. Quando ele reencarnou naquele mundo, seu coração era vazio e cheio de trevas, mas agora ele estava feliz com a graduação da garota.
Ela informa a ele que agora se tornará uma cavaleira sagrada da igreja de Uldana. Imediatamente, na cabeça de Shu, ele lembra de Zeke. E então diz para ela parar simplesmente de vê-lo e vai embora. Iris fica confusa com aquela reação dele e começa a falar que definitivamente não gostou. Ele explica que cavaleiros sagrados caçam monstros e se admira ao pensar que mesmo depois de longos 2 anos, ela ainda não percebeu que ele era um. Seriamente, ela fala que odeia a ideia de nunca mais o ver. Então, revela que foi até lá porque gostaria muito que ele fosse ver sua cerimônia, explicando que todos que se graduam e se tornam cavaleiros sagrados, eles possuem uma cerimônia de abertura e gostaria que ele fosse como seu convidado. Além de que, como ela não tem pais, então ela não teria ninguém para chamar além dele. Shun respira fundo, então diz que irá. Iris se anima e fala que nunca o perdoaria se ele não fosse. Iris celebra alegremente. Shu sorri e segura sua mão, e diz que ela não mudou nada. As preparações na cidade já começaram. O mercado está vendendo todos os tipos de produtos, e Shu para e pergunta a um comerciante se tudo aquilo era simplesmente por conta do festival. O comerciante responde que é preciso de uma grande cerimônia para dar boas-vindas aos novos cavaleiros sagrados. Até porque eles irão se certificar de proteger a cidade e matar os monstros. Ele pergunta se Shu seria um viajante. Contudo, ele apenas ignora momentaneamente a pergunta e fica feliz por apenas poder interagir sem ser descoberto como um monstro. Então, ele finalmente responde e fala que deve ter se esquecido a época do ano que estava. O comerciante o manda embora quando Shu diz não possuir qualquer dinheiro. E então a cerimônia está prestes a começar. Entre os formandos está a Iris. O homem fala que o sol logo nascerá acima deles e pede para que cada um assuma sua posição. Alguém então aponta para ela e pede para ir até ele. Era o bispo. Ele afirma lembrar de seus pais, Daria e Rose, excelentes cavaleiros sagrados. Mas seu tom fica mais amargo ao lembrar que eles foram pegos no meio de uma batalha. Iris tira o elefante da sala e diz que ambos morreram cumprindo seus deveres. O bispo se desculpa por escutar aquilo e fala que, contanto que ela continue servindo a Deus e acabando com os monstros, ela será recompensada. E fala que conta com ela. Iris, nesse momento, pareceu surpresa com suas palavras. E assim a cerimônia começa. A população inteira celebra a abertura da porta da igreja. Iris simplesmente fica boca aberta com a quantidade de pessoas que está na multidão. E alguém ao seu lado fala que aquilo era natural. Somente poucas pessoas eram escolhidas para virarem cavaleiros sagrados, e que eles deveriam ficar orgulhosos por terem sido os escolhidos por Deus, principalmente porque eles serão os pilares da humanidade. Iris entende todas as bênçãos que conseguiu, até se tornar uma cavaleira sagrada, mas ela não consegue tirar da cabeça se ela realmente seria capaz de morrer pelos outros e por seu Deus, igual aconteceu com seus pais. Ela sente a presença de Shu e se vira em sua direção. Seus olhos brilham e os encaram fixamente. Ele está em cima de uma árvore, a observando. O sol está tão lindo e, por isso, ela sabe que tudo vai ficar bem. Agora, mudamos de panorama e vemos Shu e Iris discutindo sobre um livro. Eles conversam e falam que nos dias de folga de Iris, eles irão estudar. Desde o dia da cerimônia, Shu tem estudado a cultura e a língua daquele país, e Iris a magia. Ela então começa a falar sobre as dificuldades no seu trabalho e adoraria que seus companheiros aprendessem mais com Shu. Eles estão tão preocupados em parecerem legais durante as missões que estão saindo delas cada vez mais machucados. E graças a isso, Iris ficou ainda melhor em sua magia de cura. Shu não vê problema nisso, já que ela está, assim, conseguindo aprimorar sua magia. Contudo, Iris se estressa e bate na mesa, falando que é muito difícil trabalhar com pessoas do sexo oposto. Ela fala que há uma pessoa em específico extremamente irritante. Ele passa o dia todo a seguindo e aparecendo diante dela de forma repentina. E naquele exato momento, aquele mesmo cara dá as caras, onde eles estão, e a chama para jantar. Confiantemente, ela diz que está comendo pro Shu, e que nunca sairá em um jantar com ele. Ele observa Shun por um instante e a comida também, e fala que alguém bonita como ela não deveria sair com pessoas pobres. Ele revela que será seu futuro marido daqui a alguns anos, e que ela deveria parar logo de ser tão egoísta e tratá-lo melhor.
Ele continua dizendo que ela dará luz ao filho dele, que certamente será um Rank S no futuro, e por isso ela deveria começar a se alimentar melhor desde hoje, porque o trabalho de um marido era tomar conta da sua esposa. Shu fecha seu livro e fala que aquilo era assédio sexual. Ele o encara friamente e fala para ele ir embora. O homem o encara sem acreditar que ele se dirigiu a palavra a ele. Diz que um inferior igual a ele deveria simplesmente calar a boca. Iris fala para ele parar de ser rude, mas aquele mimadinho diz que ela será a mãe do futuro herdeiro da família Ballard e que é seu dever deixar um forte descendente. Ele xinga Shu e Iris fala que Shu era o seu mestre e que era bem mais forte que ele. Aquele engomadinho não acredita que aquele homem imundo é seu famoso mestre genial. Ele começa a interrogar Shu e pergunta sobre que família ele seria e por que, se ele era tão forte assim, não se tornou um cavaleiro sagrado. No pensamento, Shu sabe que não pode revelar que, na verdade, ele é um monstro. Então, ele simplesmente diz que abandonou sua família e seu nome, e que a verdadeira magia não tinha a ver com matar monstros. Bochinha ri e fala que ele, na realidade, era somente um perdedor. Ele parte e diz para eles continuarem com sua pesquisa, se despedindo e chamando Shu de perdedor, mais uma vez. Iris se desculpa por aquilo e fala que está muito envergonhada. Shun responde que não era ela quem deveria estar se desculpando. E para quebrar o clima, Shu fala que eles deveriam comer logo e partir para as compras. Iris sorri em resposta. Depois de partirem, vemos que o Bochinha continua observando os dois de longe. O sol está se pondo e, finalmente, o anoitecer chegando. Shu fala com ele mesmo que não acredita que fazer compras poderia demorar tanto. Do nada, ele ativa um círculo mágico à sua frente, lançando um feitiço contra uma árvore. Ele sabia que estava sendo seguido por alguém usando magia de invisibilidade. O homem revelado, então, que fala que não esperava ser descoberto. Ao retirar o capacete, vemos que se trata do Bochinha, que revela estar usando uma armadura mágica que o deixa invisível. Ele acha Shu louco por adentrar a floresta à noite sozinho. Uma coisa era um cavaleiro sagrado ranquear como ele, mas um mero mago como o Shu seria apenas suicídio. Mas ele observou que durante todo seu encontro com Iris, Shu não comeu uma só vez, e a resposta daquilo era simples: monstros não precisam comer. Shu fecha seus olhos e sabe o que terá que fazer. O Bochinha grita, animado por estar certo, e assim tenta acertar Shu, mas rapidamente ele percebe que sua espada também fica invisível. Aquele homem não fazia questão de esconder sua hostilidade perante Shu. Então, já que não havia outra alternativa além de lutar, Shu então decidiu assim fazer. Mas ele se pergunta se Iris ficaria chateada se o Bochinha simplesmente desaparecesse. Shu diz que por ele ser um colega de Iris, ele o deixará ir embora. Mas ele zomba de Shu e fala que terá que se livrar dos erros de Iris e matá-lo em nome de Almagia. Ele tenta atacar, mas Shu cria um círculo mágico defensivo. Bochinha fica surpreso ao ver a velocidade que Shu havia criado o círculo mágico. E Shu explica que aquele círculo mágico reflete dano. E quando percebemos, a mão do Bochinha, que havia atingido o escudo mágico, aquele círculo, está sangrando e tremendo. Shu diz que mesmo o Bochinha sendo forte, ele não iria conseguir matá-lo por ser fraco. O Bochinha fica puto e começa a desferir diversos golpes desincronizados em Shu e também a xingá-lo. Rapidamente o Bochinha cai, depois de todos aqueles seus ataques sem sentidos serem refletidos. E ele grita loucamente que Iris é sua escrava e que ele a engravidará para que a glória da família Ballard continue crescendo. E que tudo aquilo já tinha sido decidido. Shu então relembra o rosto inocente de Iris. E, sem muitas palavras ou pensamentos, ativa o domínio do céu cortante. E em um movimento único, o mata. O homem então cai no chão, sem vida. E Shu diz ser melhor do que ele fingir ser um humano. Ele teleporta o corpo falecido do homem para algum outro lugar. Então vemos logo em seguida a igreja. Iris revela que o Bochinha foi morto próximo ao muro da cidade. Shu pergunta se acham que foi um monstro que fizer aquilo. Mas Iris nega, dizendo que havia sinais de que ele havia sido morto por lâminas afiadas. Então provavelmente havia sido morto por outro humano. Como Iris e os outros cavaleiros eram companheiros do Bochinha, eles foram os primeiros a ver seu corpo, e ela rapidamente reconheceu aqueles cortes de algum lugar. E então, ela encara seriamente Shu. Mas Shu a encara de volta e diz que o culpado
havia sido um mago. Iris o encara e então sorri, concordando que o culpado era um mago. E é isso, gente. A primeira parte dessa história que tá prometendo muito acaba por aqui. Se vocês gostaram, peço para que vocês sigam o canal e deixem um like. E se vocês quiserem ver os meus comentários sobre o que eu achei sobre a obra, esperem alguns segundos. E é isso, gente. Até a próxima. E galera, agora aqui no Momentinho com o Nunu, rapaz, gente. Primeiro eu queria fazer algumas observações que eu anotei que talvez vocês não tenham pegado na primeira vez. Então, para isso, vocês voltem um pouco o vídeo e dêem uma observada. Tem uma parte logo no começo que o Shu diz que tem vários fantasmas ali na floresta. E na mesma hora, aquilo me fez pensar se aqueles fantasmas não eram pessoas que morreram na Terra, junto com o Shu. E, igual a ele, morreram e foram parar naquele mundo. Porque ele também reencarnou como fantasma. Então, será que os outros fantasmas não poderiam ser pessoas que morreram e foram para aquele mundo? Ficou um questionamento bem interessante. A outra segunda observação que eu fiz foi que quando ele matou aqueles dois professores na floresta, por meio da explosão, ele não foi ferido. E eu tenho duas teorias sobre isso. A primeira é, pelo fato dele ser um fantasma, a explosão não acertou. Mas eu confesso que isso não faz tanto sentido, porque aquele pássaro conseguiu arrancar o braço dele. Então eu não entendo muito bem quando ele é tangível e não. Porque assim que ele vai naquele mundo, aqueles monstros jogam uma flecha nele que simplesmente atravessa o corpo dele, mas não a machuca. E a segunda teoria é que talvez ele não possa ser atingido pela própria magia. E isso até que faria mais sentido. Mas eu vou dizer, viu, gente? Eu achei, tipo, muito interessante que dá a entender que o Shu, desde os 9 anos, ele passou a vida dentro das paredes do hospital, sem nunca sair. E o sonho dele era conhecer o mundo e as pessoas além daquelas paredes. Mas ele morre sem conseguir fazer isso. E quando renasce, todos os seres fora daquele muro que ele tanto queria sair, naquele novo mundo, tentam matar ele. Entendeu? Fazendo com que ele possa morrer novamente. E isso fez com que ele se isolasse de novo em outros muros, que no caso era a floresta. A floresta virou o novo muro dele, virou aquela nova parede, virou o novo hospital dele. Mas dessa vez, graças a Iris, ele foi capaz de finalmente aos poucos conhecer aquele mundo fora das paredes. É tanto que no finalzinho dessa primeira parte, ele disse que já está estudando a língua, a cultura, aprende sobre magia. Então, gente, eu acho que essa história tem muito potencial aí para progredir. E eu também tenho várias teorias que provavelmente todos aqueles cavaleiros sagrados, de algum jeito, vão descobrir quem é o Shu e tentar matar ele, e vai ser uma loucura, porque eu acho que o Shu vai, tipo, acabar com todo mundo. E aí, eu confesso que eu pensei que eles iam pegar um pouco de clichê, que na hora que a Hades reconhece os cortes no corpo lá do Oshinha, ela fosse talvez tentar questionar ele, interrogar e ser mais dura, mas ela simplesmente bota ele em primeiro lugar de todas as formas e não quis saber. E eu achei isso bem legal, porque eu realmente pensei que ia ter uma enroladinha e tal, de que ela ia ficar meio assim, ia rolar alguma tretinha, mas não. Mas essa obra tem muitos pontos positivos. E coloquem nos comentários o que vocês estão achando da obra e obrigado por quem escutou até aqui.